Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como criar um sistema de diálogo no Unity. Se você quiser trabalhar com essa mesma cena, é só fazer o download do projeto no link que está aí na descrição do vídeo. Aí você deleta esses scripts, deleta aqui também o Canvas na hierarquia de Game Objects. E aqui no Script Player você vai precisar comentar também o script que vai ser criado posteriormente para ele não ficar dando erro. É só comentar essas linhas aqui e seguir com o projeto a partir daí. Bom, vamos começar aqui criando o Game Object da caixa de diálogo da interface gráfica. Para isso nós vamos precisar primeiro criar um Canvas. Eu vou chamar esse Canvas aqui de UI. E depois vou modificar ele aqui para poder trabalhar com a resolução Full HD. Agora eu vou criar um objeto vazio aqui dentro da UI, que vai ser o pivô da caixa de diálogo. Eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, que é o local que eu quero a caixa de diálogo. Vou zerar aqui também a largura e a altura, não vai precisar. Aí eu vou criar um tipo imagem aqui para o background da caixa de diálogo. Vou arrastar a textura aqui e selecionar o Set Native Size para ele colocar o tamanho original do sprite. E aí eu vou criar dois tipos Text Mesh Pro. Um vai ser o nome do personagem que vai estar falando, que vai aqui nessa caixinha roxa. E o outro vai ser o texto que vai aqui no meio, que é o texto da fala dos personagens. É só duplicar aqui o Game Object do nome, alterar aqui a cor. Aqui o texto eu vou deixar mais ou menos com essa largura e essa altura aqui. E aí vou centralizar ele aqui no canto superior esquerdo. Isso aí vai fazer com que ele fique dentro do limite dessa caixa amarela aí depois que o texto for maior, né? Por causa das falas do personagem. Bom, Game Object da caixa de diálogo é isso. Eu vou deixar aqui tanto o texto do nome quanto da fala sem nenhum texto. E se vocês mudarem aqui para a aba de visualização do game, vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí vocês podem ajustar se preferirem de outra forma, ou maior ou menor, fiquem à vontade. Isso não vai afetar o funcionamento da caixa, beleza? Agora vamos começar a criar o sistema de diálogo. Para isso eu vou criar um Game Object vazio, eu vou chamar de Dialog Manager. Ele vai ter os scripts que vão controlar o sistema de diálogo. Vamos começar pelo script que vai fazer a animação do texto aparecendo dentro da caixa. Eu vou criar aqui um script chamado Type Text Animation. E aqui no Dialog Manager eu vou adicionar esse script. Aqui no script vamos começar declarando três variáveis. A primeira vai controlar o tempo entre uma letra e outra. O segundo vai ser o tipo Text Mesh Pro, que vai receber o Game Object lá da hierarquia para poder alterar o texto dele. E a última vai ser uma variável string que vai receber o texto completo que a animação tem que exibir. Agora vamos fazer um método que vai de fato criar a animação do texto. Para isso nós vamos utilizar as coroutinas do Unity. Para quem não sabe o que é coroutine, basicamente ela é como se fosse um método que roda paralelamente ao método update. Eu disse como se fosse porque de fato ele não é um método paralelo, ele não está sendo executado paralelamente ao update. Ele acaba rodando na mesma thread do update, mas ele roda sequencialmente, ou seja, o Unity para a execução do update, executa a corotina e depois volta à execução do update, beleza? Então inicialmente aqui na corotina nós vamos inicializar o Game Object do texto com o full text. E aí nós vamos utilizar a variável Max Visible Characters do Text Mesh Pro, que controla o número de caracteres que são visíveis no texto que está dentro do Game Object. Então aqui no caso nós vamos inicializar ele com 0, que significa que nenhum caractere vai ser visível. E nós vamos fazer um loop que vai aumentando o número de caracteres visíveis para eles irem aparecendo gradualmente.
E aí nós vamos utilizar aqui o wait for seconds para pausar de acordo com aquele delay que nós definimos. Aí para testar aqui, eu vou colocar no start aqui a chamada da corotina. De volta aqui para o editor, nós temos que passar aqui o GameObject do texto aqui para o script do typetext. E eu vou escrever um texto qualquer aqui para testar. E aí quando eu apertar o play aqui, ele vai aparecer o texto gradualmente. Antes de começar a fazer o funcionamento do sistema de diálogo, nós precisamos de um arquivo que armazene o texto da conversa entre o player e os NPCs. Para ficar mais fácil de entender, nós poderíamos fazer isso usando um TXT, por exemplo. Aí eu faria um método para ler o conteúdo desse TXT e armazenaria o texto em listas. Nós não vamos fazer isso porque no Unity existe uma solução bem mais elegante que é utilizar os Scriptable Objects, que basicamente são assets para armazenar dados. Então eu vou criar outro script aqui chamado Dialog Data. E aqui no script eu vou remover o MonoBehavior e transformar ele num Scriptable Object. Aqui no Scriptable Object eu vou criar uma struct chamada Diálogo e declarar duas strings. Uma vai ser o nome do personagem que está falando e outra vai ser o texto da fala. Aqui no texto eu vou colocar essa tag para deixar o campo do inspector maior. Também preciso fazer essa struct ser serializável para poder aparecer lá no inspector do Scriptable Object. Agora aqui eu vou criar uma lista do tipo diálogos, que vai ser todo o conteúdo da conversa. Por fim, aqui em cima eu vou colocar essa tag que vai possibilitar criar o Scriptable Objects a partir do menu de opções. De volta aqui no editor, eu vou criar o AST do diálogo. E aí agora aqui no Inspector nós podemos criar o diálogo da forma que nós quisermos. Basta definir aqui o número e ir modificando cada campo. Para agilizar, eu pedi para o ChatGPT escrever um roteiro bem simples e só copiei e colei na ordem. Só pontuando aqui que cada arquivo desses vai ser correspondente a um diálogo, beleza? Bom, agora que nós já temos a animação do texto e o roteiro da conversa, vamos começar a implementar o script do sistema de diálogo. Esse vai ser o script principal que vai ser responsável por coordenar o funcionamento de todos os elementos da caixa de diálogo. Nosso sistema de diálogo ele vai funcionar como uma máquina de estados finitos. E ele vai ter três estados possíveis. Vai ser o Disable, Waiting e Typing. O estado de Disable é o momento que a caixa não está ativada. Quer dizer, o player ainda não acionou a conversa com o NPC. Quando o player iniciar o diálogo, o estado vai sair de Disable para Typing. Esse estado de Type é o momento que a animação do texto está sendo executada. Aí quando a frase terminar ou o usuário pular a animação, o estado vai sair de Typing para Waiting, que vai estar aguardando o usuário pressionar alguma tecla para continuar para a próxima frase. Isso vai sendo executado até que o diálogo termina e a caixa volta para o estado de Disable. Vamos aqui então criar o script Dialog System. E adicionar aqui no GameObject Manager. Aqui no script eu vou criar um tipo enumerado para aqueles três estados. Eu vou criar uma variável chamada state que vai armazenar o estado atual. Vou inicializar aqui ela com disable. E aí aqui no update eu vou criar uma estrutura de máquina de estado bem simples utilizando o switch case. Aqui caso o estado seja disabled, ele só retorna e não executa o método aí abaixo. E aí caso contrário eu faço o switch case aqui. E vai chamar os métodos waiting e typing caso os estados sejam os correspondentes. E aí aqui embaixo eu vou implementar esses métodos que nós vamos adicionar à implementação posteriormente. Agora o sistema de diálogo vai precisar das falas dos personagens que está dentro daquele Scriptable Object. Então eu vou declarar aqui um tipo Dialog Data e deixar público para a gente poder passar pelo Inspector depois o AST da conversa.
Eu vou criar aqui também outras duas variáveis, um int, que vai ser a posição da lista do scriptable object, e um bool que vai controlar o momento que a conversa chegou ao fim. E aqui uma variável typeTextAnimation para poder iniciar a animação. Para fazer o diálogo ser executado frase a frase, nós vamos criar aqui um método chamado next. Esse método vai inicializar o typeText com a frase atual e vai incrementar para a próxima frase. Aí depois eu checo aqui se o diálogo chegou ao fim, comparando a variável current com o número total de elementos da lista. E aí caso tenha chegado ao fim, a gente seta aqui o finish para true. E aí aqui no final é só iniciar a animação e mudar o estado para type. Esse método ele vai ser public porque ele vai ser chamado lá no script do player. Agora aqui no script do player basta criar uma referência para o sistema de diálogo. Vou pegá-la aqui no awake. Lembrando que esse player aqui é o player que eu implementei para esse projeto. Se você utilizou o projeto pronto, ele está da mesma forma. E aqui basicamente ele vai checar a distância entre o NPC. E se essa distância for menor que 2, quando eu apertar a tecla E, eu inicio o diálogo. Mas aqui a ideia é a mesma se você estiver usando um script player seu. Você pode checar a distância entre o NPC e aí fazer a chamada desse método next para poder iniciar o diálogo, beleza? De volta aqui para o editor, vamos clicar aqui no GameObject Dialog Manager e passar aqui o Scriptable Object da conversa. Se você estiver usando o mesmo projeto que o meu, não se esqueça aqui de checar se o player está com a referência do NPC. Aí dando play aqui, se vocês encostarem ali no NPC e apertar a tecla E, o diálogo vai ser iniciado. Só que aí quando o diálogo termina, não acontece nada, porque nós não temos nenhum evento dizendo que o diálogo terminou. Aqui no Dialog System, na função Next, quando ele troca para o estado de Type, não tem nada acontecendo. Aqui no typeTextAnimation também, que faz a animação do texto aparecendo, não tem nada aqui no final do método indicando que ele terminou. Então agora nós vamos criar aqui dentro do typeTextAnimation um evento chamado typeFinished. Esse evento vai ser chamado aqui no final da corotina. Com esse evento, nós vamos agora conseguir, com outros scripts de fora, enxergar quando o typeText terminou para poder mudar o estado do sistema. Então agora aqui no script Dialog System, vamos criar aqui um método. Esse método aqui vai se chamar onTypeFinish. E ele vai simplesmente aqui setar o estado para waiting. Se vocês ficaram um pouco confusos aqui com essa parte de eventos e a terminologia que eu utilizei, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo isso em detalhes. Bom, agora aqui em cima no awake nós vamos subscrever esse novo método naquele evento da classe typeText. Então agora sempre que a animação do texto terminar, esse método aqui vai ser chamado e vai mudar o estado do sistema de diálogo de typing para waiting. Agora então ali no método waiting, nós vamos aqui checar se o finished é falso, para poder fazer aqui a chamada do next e passar para a próxima frase. E caso contrário, ele seta aqui o sistema de diálogo para disabled e reseta aqui as variáveis. E aí isso tudo tem que acontecer quando o player apertar a tecla para passar para a próxima conversa, que aqui no caso eu vou deixar o Enter mesmo. Aí voltando aqui para o Unity, se eu reiniciar aqui a conversa e ir apertando o Enter, ele vai passando para a próxima. Vamos agora lá para o script sistema de diálogo fazer a opção dele poder pular a animação caso aperte Enter. Então aqui no estado de typing, caso o player aperte a tecla Enter enquanto está ocorrendo a animação, nós vamos fazer a chamada daquele método que nós implementamos lá no início, skip, que vai pular a animação do texto e aqui nós transferimos o estado para waiting.
E aí fazendo isso, vocês testarem aqui, se eu apertar Enter no meio aqui da animação, ele escreve o texto todo. Bom, agora que nós terminamos o sistema de diálogo e ele está funcionando aí com todas as features básicas, nós precisamos trabalhar ali na UI da caixa de diálogo, porque por enquanto ela não está nem abrindo nem fechando e o nome do personagem que está falando também não está aparecendo ali. Então vamos criar um novo script aqui chamado Dialog UI. Esse script vai ser responsável por fazer essas modificações na caixa de diálogo. Aí vamos selecionar aqui o GameObject da caixa de diálogo e vamos adicionar esse script. Aqui no script vamos começar criando variáveis para referência dos 3 elementos da interface gráfica, que são o background, o nome do personagem e o texto que ele está falando no momento, uma variável para controlar a velocidade que a caixa de diálogo vai abrir e uma variável para indicar se ela está aberta ou fechada. Aí aqui no Awake nós vamos pegar as referências usando o getChild, lembrando que aqui o índice é a ordem que está lá na hierarquia. E aí aqui no update nós vamos checar se o open é true. Caso seja, nós vamos fazer uma interpolação linear dessa variável fillAmount, que vai fazer com que a imagem do background apareça gradualmente. Aí caso contrário, nós invertemos ali, colocando 0 para ela desaparecer. Agora nós vamos criar um método aqui público chamado setName, que vai receber a string e passar para o nameText para poder alterar o nome. Um outro método chamado enable, para poder ativar aqui a caixa de diálogo. E um método chamado disable para desativar a caixa. Esse método também vai resetar aqui os textos, deixando eles sem nada para poder desaparecer. Agora aqui no script de sistema de diálogo, vamos criar aqui uma referência para o diálogo UI. Vamos pegar aqui a referência no Awake e fazer a chamada dos métodos lá para poder ativar e desativar a UI. Aqui no método Next, nós vamos checar se o currentText é igual a 0, ou seja, significa que é a primeira frase. Então nesse caso nós vamos habilitar a UI. Nós vamos abrir a caixa de diálogo e ali embaixo, caso o diálogo termine, nós vamos fechar a caixa de diálogo usando o método disable. E aí aqui no método next também nós vamos setar o nome, pegando ali a partir do scriptable object talkScript. De volta aqui para o editor, nós só precisamos alterar aqui o tipo de imagem da caixa de diálogo para Field. E aí também nós vamos colocar aqui que a direção é horizontal para poder fazer esse efeito de abertura e fechamento. E aí testando, a caixa de diálogo já vai estar abrindo, funcionando o sistema corretamente. E quando o diálogo terminar, ela vai fechar. Se vocês quiserem, vocês podem voltar também, porque o diálogo ele é reiniciado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, diga o que você achou. Se você já for inscrito, me ajude compartilhando o vídeo, passando para amigos que querem ser desenvolvedor de jogos. Isso me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo gratuito para o YouTube. Grande abraço e até a próxima.